Mas, querido, eu quero trazer algo do coração do Senhor para a tua vida. Amém? É uma honra estar aqui hoje. É um prazer. Eu falei, pastor Alexandre, como está bonito aqui, irmãos. Como está bonito. Como vocês são um povo de Deus. Como essa igreja é linda. E eu vinha no carro, pastor Alexandre. Eu não sei se o senhor faz isso, pastor Marcos faz. Eu falo sozinho. Vocês falam sozinho também? Ah, tem mais gente balançando a cabeça assim, ó. Então está todo mundo abençoado. Aleluia. E eu vinha no carro pensando, meditando, pastor Alexandre. Eu falei, puxa vida, né? Como Deus, ele conecta a gente com pessoas chaves na nossa vida. E esse é um local, essa igreja, é um local que eu me sinto muito bem. Eu me sinto com liberdade para ministrar a palavra. Então isso é muito recíproco, pastor. Muito, pastor Viviane, vocês são bênção demais. Sabe, não tenho palavras, eu acho que... Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E eu quero trazer algo do Senhor para a vida de vocês. Amém, amados? Então quero convidar você, pegar a tua Bíblia na mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à palavra aqui nessa noite. Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre o livro. Eu falei para o pastor Alexandre do projeto que há por trás desse livro. Amém? Há um projeto aqui. E depois eu vou falar um pouquinho dele. Mas... o olha que ele faz, ele já estava já no coração de Deus há algum tempo. Eu demorei um tempo para escrever esse livro. E quando foi esse ano, através da conexão da vida do apóstolo, ele tem uns trâmites, ele sabe como faz. Ele fala, vamos produzir esse livro, vamos fazer ele chegar na mão das pessoas. Eu falei, vamos embora, apóstolo. E glória a Deus, saiu esse ano. Foi uma bênção, nós fizemos, pastor Marcos, lançamento lá na igreja. Foi uma bênção, muitas pessoas foram abençoadas. E estão sendo abençoados, alguns testemunhos têm chegado, pastor Alexandre. As pessoas que leram, estão lendo, é um livro simples, você vai sentir, talvez, você vai sentir uma literatura bem simples aqui, mas é o que eu vivi, é o meu testemunho, ou na verdade é o testemunho de Deus na minha vida. Por isso o nome é Olha o que Ele faz, porque o poder do testemunho não está no que eu fiz, está no que Deus fez na minha vida. Amém? Então esse é o tema, e eu falei para o pastor Alexandre que o projeto desse livro, pastora Vivi, a gente já está com uma quantidade desse livro já, nós estamos com a quantidade já separada, pastor, nós vamos levar lá na Fundação Casa gratuitamente para os jovens. Então, eu já consegui falar lá, pastor, com a coordenadora pedagógica da Fundação Casa, onde eu fiquei 11 meses, e sabe o que ela falou para mim? A primeira coisa que ela atendeu, e eu falei para ela do projeto, ela falou assim, puxa, como é bom ouvir isso, porque talvez a gente fica aqui dentro e a gente acha que não está dando certo o nosso trabalho, mas um que se salva, já é muito bom ouvir isso, aleluia, amém? Então, amados, nós vamos agora no mês de julho, a gente está indo lá para a Fundação Casa, está aqui uma equipe de jovens comigo lá da igreja, Daniel, o Jackson, o Andrei, o Lucas, levanta a mão aí, aleluia, amém? Está aqui, nós vamos mês de julho, pastor, já estamos com uma quantidade de livro, um empresário abençoou a gente, pastor, e falou assim, eu vou patrocinar o livro, aleluia. E nós conseguimos já uma tiragem grande de livro, e a gente vai levar gratuitamente lá na Fundação Casa. Então, é um livro evangelístico, se você quiser e conhece alguém que precisa de uma palavra, sabe, para a pessoa que está nas drogas, está no crime, Deus vai falar através do Olha que Ele faz. Amém? Então, glória a Deus por isso. Queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês, hoje o tema é poderoso. Quando o pastor Alexandre falou do tema aqui para nós, ele falou assim, o culto enche-me, esse é um culto propício. Falei, vamos falar sobre algo poderoso ali da parte de Deus. Então, quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Judas. Amém? Lá no livro de Judas, capítulo 1. Abra, por favor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Livro de Judas, vocês acharam? Amém? Capítulo 1, versículo... Deixa eu achar aqui, amados. Aleluia. Versículo 21. Abra, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Judas 1, 21 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos?
e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, vos dê a vida eterna. Eu estou lendo na versão minha, é a versão da linguagem de hoje, amém? Essa versão que você tem aqui, pastor, acho que é a corrigida, né? Já mudou? Então continue vivendo, eu vou ler aqui, amém? Para a gente ganhar tempo. E continue vivendo no amor de Deus, esperando que do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, vos dê a vida eterna. Amém, amados? Vamos começar com esse versículo, pode tomar o seu lugar em nome de Jesus, tomar um pouquinho de água. Aleluia, glória a Deus. Se você pegar o contexto aqui dessa palavra, mas depois você pode ler o contexto, você vai ver que o apóstolo Judas, ele está escrevendo, se referindo aos últimos dias, o que a igreja estaria vivendo e como estaria a condição do coração do homem. Depois você pode ler isso lá na sua casa. Está falando sobre contendas, está falando sobre muitas situações desse capítulo aqui de Judas. Mas aqui ele dá um mandamento para nós, o versículo 21. Ele diz, permaneçam, amém? Permaneçam no amor de Deus, continuem vivendo no amor de Deus. Não sei como é que diz a sua versão aí, amém? Na minha versão que eu tenho aqui, a palavra também usada aqui é continue, mas nós podemos colocar aqui, persevere. Então, permaneça no amor de Deus. E é interessante porque, pastor, eu estava pensando, eu falei, preciso dar um tema para essa palavra. E o tema da palavra dessa noite é resistindo os extintores do inferno. Amém? Resistindo os extintores do inferno. E eu tenho visto algo interessante, irmãos. E eu acho que essa é uma experiência que você também tem vivido. E nós, como filhos de Deus, vivemos essa experiência no nosso dia a dia. Mas você já parou para pensar que toda vez que você toma um posicionamento firme em Deus, toda vez que você se posiciona em Cristo, na palavra, em quem você é, na sua identidade, sabe, que você se determina como num culto aqui desse, vamos buscar o Espírito Santo, vamos nos encher do Espírito Santo. Você já parou para pensar que toda vez que você se determina, que você se posiciona, o inferno também se posiciona, e o diabo sempre tem um sistema uma forma de apagar a chama do teu e do meu coração. Então toda vez que você está posicionado, toda vez que você fala assim, eu estou determinado, que você toma uma decisão. A palavra decidir significa cortar. Então aquilo que estava te atrapalhando, você fala, a partir de hoje eu tomo uma decisão em me posicionar em Deus. O que o inferno faz? Tudo bem, Alan? Você está bem, Marão? Amém? O que o inferno faz? Ele vai preparar um extintor para apagar você. E aí pode acontecer muitas situações. Se a gente fosse colocar aqui quais são os extintores que o diabo pode usar contra a tua vida, tem muitos. Desânimo. Quantos sabem que o desânimo não é só uma coisa física e natural? É espiritual, irmãos. É a maior arma que o diabo usa contra os cristãos, é o desânimo. Porque o diabo sabe que a única forma de ele alcançar o objetivo na tua vida é parando você. Se você está caminhando, se você está avançando, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldade, mas você está avançando, você está em movimento, Deus está trabalhando, você está crendo na palavra, você está olhando para o teu alvo, você tem foco, você tem meta. Agora, o diabo sabe que quando um crente para, ele não fica parado, ele retrocede. Então aquelas pessoas que chegam e falam assim, não, eu vou dar um tempo da igreja, não dá um tempo da igreja, irmão. Eu vou dar um tempo de Deus, não dá um tempo de Deus. Eu vou dar um tempo de você não fica parado, ou você retrocede. Então o diabo sabe que se ele conseguir apagar a chama, porque querido, eu creio, irmãos, que aquilo que está acontecendo aqui nessa igreja é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Vocês iniciaram um movimento aqui, pastor Alexandre. Amém, o senhor falou lá desde a época lá, você iniciou um movimento de oração, de evangelismo, ganhando almas para Cristo. Então vocês iniciaram um movimento e o céu está respaldando vocês, aleluia. Há um respaldo do céu, ou não, amados? Há um respaldo, então Deus está fazendo algo. Agora veja, querido, nós vamos ter que identificar quais são esses extintores, sabe, que o inimigo, ele vai tentar usar para apagar você, para desanimar você, para você, sabe, eu estava tão bem espiritualmente, agora eu não estou tão legal, eu estava tão animado com as coisas de Deus. Hoje, amados, em nome de Jesus, vai cair por terra toda a tentativa do diabo, todo o extintor do inimigo. Nós vamos identificar, aleluia, porque nós fomos chamados para viver uma vida aquecida na presença de Deus, para vivermos uma vida, sabe, querido, fervorosa na presença de Deus.
Sabe, pastor Marcos, eu tenho visto nesses dias muitos debates, irmão. Eu gosto às vezes de assistir os debates. Alguém gosta? Eu gosto de assistir. Esse negócio de, não, porque o pentecostal é aquele tradicional que é não sei o quê, e os caras que falam que são neopentecostais. Não. Irmãos, eu vejo Pentecoste aqui nesse lugar. Porque nós cremos, pastor Alexandre. E aí eles querem colocar o quê? Parede. A parede da igreja é preta, então não tem pentecostal lá. Como não, querido? Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, aleluia. Nós cremos nos milagres. Nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia diz que é para nós. Nós cremos, então nós somos pentecostais. Eu estou numa igreja pentecostal. A parede não voga nada, irmão. É só para dar um efeito. Falei para o teu irmão, é só para dar um efeito, irmão. As luzes é só para dar um efeito. O que está permeando aqui nesse lugar é a presença, aleluia. É o Espírito. Não fica olhando para a parede, vê o que Deus está fazendo dentro de você, aleluia. Parede é externa, parede é do lado de fora. O que está acontecendo aqui dentro, que é o que Deus está fazendo, amado. Que é o fogo que está dentro de nós, aleluia. Então nós precisamos identificar, irmão, porque todas as vezes, pastor Alexandre, é isso, não é verdade? Não é uma realidade nossa, irmão? Quem se identifica com essa palavra? Não é uma realidade nossa? Toda vez que você se posiciona, o inferno vem com o extintor, irmão. Você sai de um culto domingo, aquele culto, e os cultos aqui domingo é bom, né? A pegadinha. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Marcos. Pegou o galardão do pastor. Roubou o galardão do pastor Marcos. Você sai daqui, oi? Tá ligeiro. Você sai daqui do culto de domingo, irmão. Como é que você sai do culto de domingo? Você sai falando o quê? Eu vou derrubar todo tipo de Satanás contra a minha vida. Sim ou não? Eu vou chegar na minha casa e usar a autoridade que Cristo me deu. Só que aí quando você entra na tua casa, às vezes tem alguém lá que não vigiou. E aí vai levantar a contenda contra a tua vida. Ou segunda vez você vai chegar no serviço, você já chega louvando. Quem louva no serviço aqui, diga amém. Já chega cantando um louvor. Já chega declarando, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Essa eu puxei lá da... Essa... Vem, pastor Marcos. Quem conhece esse louvor? Deixa eu ver. Ah, tem uma galera. Gen Z não conhece, é brincadeira. E você já chega declarando a glória de Deus ali. Mas de repente vem alguém que quer levantar uma contenda, quer levantar uma situação contra a tua vida. É um extintor. Porque você sabe, irmão, que o fogo, ele é algo, quando o fogo pega, ele é incontrolável. E é isso que Deus está fazendo na minha e na tua vida, aleluia. O fogo que Ele acendeu em mim e você é um fogo incontrolável. Você já percebeu, irmão, que o Evangelho não tem nada a ver com frieza? Você já percebeu isso? O Evangelho, enquanto João Batista batizava nas águas, quando ele viu Jesus, ele falou assim, ó, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vai batizar com fogo e com Espírito, aleluia. Então o Evangelho que não tem fogo, querido, não é Evangelho. É tudo. Esses dias eu pregava lá na igreja, pastor, e eu falava assim, pastor Marcos, eu falava assim para os irmãos, eu falava assim, você já percebeu que o que nos diferencia de tudo quanto é outras coisas que existem no mundo? Porque hoje no mundo existem muitas obras de caridade. Existem muitas coisas boas que estão sendo feitas, e a gente reconhece isso, mas o que diferencia a igreja disso aí, irmão? O que diferencia a igreja? É a presença que nós carregamos. É o que o pastor Alexandre falou. Nós somos hospedeiros da presença de Deus. Então isso diferencia a gente do mundo. Aleluia, irmão, vocês estão aqui comigo? Talvez não é novidade que eu estou te falando, mas eu tenho que falar isso para você. O Buda não habita nos budistas, com todo respeito. Maomé não habita nos muçulmanos, mas o Espírito de Cristo habita em você, aleluia. E essa é a nossa diferença. Ele habita em nós, aleluia. E é essa presença, querido, que nós carregamos, que muda ambientes. É essa presença que nós carregamos, que gera atmosfera na tua vida. Porque, querido, quando você entra num ambiente, você não está entrando lá simplesmente por entrar, você está carregando uma atmosfera. Você carrega algo, sabe, na tua vida, você carrega a presença. Então, o diabo, ele vai querer apagar de qualquer forma para que você seja o quê? Um crente, me ajuda a pregar, morno. Alguém que está contente em ir no culto,
Alguém que está contente em 1h30 de culto. Esses dias eu falava para os irmãos, eu falava assim: irmão, você já percebeu quando uma pessoa está com a barriga cheia e ela vai num restaurante, ela não quer comer, ela está sem fome. Pastor, e o que nos aproxima de Deus é a fome. Então quanta fome você tem de Deus, querido? Se nós estivermos saciados, pastor Marcos, nós vamos vir para o culto e nós vamos ficar dando nota para a pregação. Nós vamos ficar avaliando o pregador. Ah, porque eu gosto do pastor Alexandre, mas eu não gosto do outro pastor lá. A gente está saciado. E a Bíblia fala, querido, que Deus visita quem tem fome, aleluia. Que Deus vai visitar um povo que tem fome, que tem sede, que quer mais de Deus. Fala para o teu irmão, você já está saciado, irmão? Ou será que Ele tem mais para nós? Eu ouvi um barulho aqui de teclado. Será que eu ouvi um barulho de teclado? Cadê a pastora Genesi? Cadê? É ali no fundo? Oh, glória! Eu gosto disso. Obrigado, irmão. Amém? O que eu estava falando antes do teclado? Que eu esqueci? Me ajude. Fome. Fome. Se você não tem fome, você vai achar que tudo que você já viveu é o que você pode viver. E sabe o que nos afasta do que nós podemos viver? É o que nós já vivemos. Porque muitas vezes a gente está assim, pastor Marcos. Eu já vivi tanta experiência com Deus, e a gente começa a se tornar pessoas o quê? Retóricas. Nós começamos a se tornar pessoas que ficam saudosistas. Claro que eu louvo a Deus pelas minhas experiências que eu tive no passado, mas o que me renova é saber que Deus sempre tem algo novo. Aleluia! É saber que a palavra de Deus se renova a cada manhã na minha vida. É saber que depois de uma experiência tremenda com Cristo, Ele tem algo novo para a minha vida, aleluia. Eu quero declarar, querido, se você estava achando que acabou, Deus está dizendo nessa noite: se prepara, porque eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero te levar a um novo nível, uma nova experiência de fé, de adoração. Oh, aleluia. É tão bom, irmãos, quando a gente reconhece que o que Deus faz é maravilhoso, mas a gente também tem que reconhecer que aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque o teu futuro é o passado de Deus, aleluia. Não sei se você entendeu, vou dizer de novo. O teu futuro é o passado de Deus. Deus já viu tudo que aconteceu na tua vida, aleluia. E sabe que Deus está dizendo: eu quero te renovar, aleluia. Eu quero, sabe, trazer fogo no teu coração de novo. Talvez, querido, você sabe, tinha aquele fogo para evangelizar, era o fogo para orar, era o fogo de intercessão, era o fogo de estar no culto. Quem lembra de quando se converteu? Quem lembra quando se converteu? Irmão, hoje eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quem lembra da conversão? O pastor Alexandre falou: na época da tua conversão, você faltava em culto de oração? Você faltava no monte? Esses dias eu coloquei os jovens dentro do meu carro, e a gente estava indo, aí a pastora olhou para mim e falou assim: pastor Tiago, você lembra quando a gente ia para o monte de a pé? Falei: lembro. Hoje a gente tem carro, glória a Deus, mas a gente ia a pé. O que leva uma pessoa a ir para o monte a pé, de noite, de madrugada, Adri? O que leva um cara a levantar de madrugada para orar? O que leva uma pessoa a jejuar uma semana? Só uma coisa: fome, sede, fome, sede, fome, sede. O cara quer mais, ele quer mais, ele quer mais, aleluia. E eu vou dizer para você: Deus está derramando mais na igreja nesses dias, amado, aleluia. Deus está sondando corações aqui nessa noite. Deus está procurando corações que estejam famintos, que queiram mais, que estejam, sabe, dispostos a buscar ao Senhor, aleluia. E nós estamos, irmãos. Eu creio que essa igreja é uma igreja que busca o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Então imagina, querido, toda vez que você se determina, toda vez que você se posiciona, o inferno toca um alarme lá, dizendo: olha lá, ele já vai para cima. Levanta aí uma contenda, levanta uma fofoca, faz alguma coisa para parar ele, porque senão não vai parar. Não vai parar, querido, aleluia, aleluia. Porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, aleluia. Não vai se apagar em nome de Jesus. Então, querido, eu fiquei aqui pensando nessa palavra, mas porém eu quero trazer uma recomendação para vocês aqui nessa noite. Eu quero trazer uma recomendação.
Que essa palavra sirva como um antivírus, ela sirva como um antídoto, para que você possa se posicionar. Abra por favor em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Talvez você já leu essa palavra em algum momento da sua vida. Apocalipse 3, 14. Se quiser colocar aqui para a gente, obrigado. Amém? Vou ler aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: essa é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Passa para mim, por favor, mais à frente. Aleluia. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Essa é uma palavra dura, irmãos. E é uma carta profética. Quem está aqui hoje? Não se assuste, continue dando glória, tá? Não para não de dar glória. Amém? Como eu falei, uma palavra de recomendação para nós. Então aqui, quem escreve o Apocalipse, você sabe, o apóstolo João. Ele está preso na ilha de Patmos. Tentaram matar João de tudo quanto é jeito. Aleluia. Tentaram apagar o fogo de João de tudo quanto é jeito. Mas está lá o homem escrevendo o Apocalipse. Aleluia. Recebendo revelação de Deus. Amém, amado? Recebendo palavra de Deus e escrevendo o Apocalipse. Então João está escrevendo. E ele está escrevendo as 7 igrejas. E quando chega na igreja de Laodiceia, ele faz essa repreensão. Ele faz essa repreensão. Ele fala: olha, eu percebo que vocês não são quentes, vocês não são frios, há uma mornidão, amém? E isso não pode acontecer, e a gente sabe disso, espiritualmente falando. Agora é importante, irmãos, que essa é uma carta profética. Importante nós entendemos essa carta como uma carta profética, porque aqui ele termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Então é para nós. Ele direciona a Laodiceia, mas é para nós. É para a minha vida, é para a sua vida, em nome de Jesus. Agora é interessante, amados, porque Laodiceia era uma cidade estratégica. Era uma cidade grande. Laodiceia era uma cidade grande. E ela ficava entre 2 cidades, Colosso e Hierápolis. Essas 2 cidades. Então uma era conhecida como uma cidade de águas frias, Colosso. E Hierápolis era conhecido como uma cidade termal, tinha águas quentes. E Laodiceia não tinha. Então o que eles tinham que fazer? Eles construíram uns arquidutos de mais ou menos 8 quilômetros, pastor Alexandre, e levava essa água até Laodiceia. Então quando a água chegava em Laodiceia, ela chegava morna, porque tinha água quente e água fria. E quando ela chegava ali, ela chegava morna. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você já tomou água morna? Já tomou, né? Quando a gente jogava futebol na rua, a primeira torneira que a gente achava, a gente tomava água. Antigamente podia, né? Agora não pode mais. E geralmente aquela água que fica no cano esquenta, né? Aí você dava aquela golada, irmão, aquela água quente. E qual é a primeira sensação quando você toma uma coisa? Quer ver? Agora vai ficar melhor, pastor. Quem já tomou café morno? Aí, agora melhorou, você viu? A galera é viciada em café, né? Levanta a mão assim, ó. Quem já tomou café morno? Café tem que ser? Pode estar o calor que for, irmão. Você não toma café gelado. Até criaram o café gelado, mas não pegou, a moda não pegou. Porque o café tem que ser quente. E a água, ela está fria, não tem como, ela tem que estar fria para você beber. E aí Jesus vai usar a expressão: eu estou a ponto de vomitar vocês. Quer dizer, vocês estão me causando náuseas, porque vocês não são quentes, vocês não são frios. Então existe uma mornidão. Agora é interessante, amados, porque pergunta aí para o teu irmão, fala assim: mas qual era o pecado da igreja de Laodiceia? Pergunta aí para o teu irmão. Porque se a gente for ler, irmãos, se a gente for ler todas as cartas, eu recomendo você ler isso, você vai ver que existiam outras coisas muito mais graves acontecendo nas outras igrejas. Por exemplo, tem uma igreja que eles estavam tolerando a doutrina de Balaão. Grave isso. E o Senhor denuncia isso, pastor Alexandre. Há uma outra igreja que a Bíblia denuncia, falando que
havia a doutrina de Jezabel no meio da igreja. Mas só para Laodiceia o Senhor fala: vou vomitar vocês. Quer dizer, eu estou a ponto de expulsar vocês do meu corpo, por causa da condição espiritual que vocês se encontram. E aí, irmãos, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim: meu Deus do céu. E aí você vai fazer uma análise de você mesmo. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Essas cartas são maravilhosas, porque elas têm elogios, mas elas também têm repressão, porque depois mais abaixo, e aí está o nosso consolo, Deus dizendo para a igreja de Laodiceia: mas eu corrijo e repreendo quem eu amo. Aleluia. Então aí está a esperança, né, Adri? Porque se a gente fosse parar aqui só acabou, mas aí está a esperança. O Senhor está corrigindo a igreja, Ele está posicionando a igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém, amados. E é interessante porque quando você está passando mal e tem alguma coisa incomodando o teu estômago, e você põe para fora, você não se alivia? Fica aliviado, você sente uns... você fala assim: puxa vida, saiu algo de dentro de mim aqui, eu estou aliviado. Agora, irmãos, olha que interessante isso aqui, ó. Parece uma coisa simples. Se a gente falar assim, pastor Marcos, mas peraí, estava tendo doutrina de Balaão, estava tendo Jezabel, por que Deus então, só com Laodiceia que Deus foi tão severo? Fala assim para o irmão: é só uma mornidãozinha. Fala para o irmão: é só aquela, sabe, é só aquela coisinha. Não, vou dar uma maneirada, eu vou dar uma, sabe, vou diminuir um pouco, eu estou muito acelerado. Você fala assim: por quê? Então por que Deus, sabe? Agora, olha aqui que interessante, irmãos. Eu percebo que uma das coisas que fez com que Deus repreendesse tão severamente essa igreja, e era um pecado que essa igreja estava cometendo, era a falta de intensidade. Fala para o teu irmão: e falta de intensidade, irmão. Quer dizer, você não ser intenso, você não buscar a Deus de uma forma intensa. E todos nós, irmãos, todos nós, pastor Alexandre, podemos cair de alguma forma nesse pecado, de deixarmos de sermos intensos na presença de Deus, de permitirmos que de alguma forma a gente vai, sabe, porque, irmãos, eu sei que você pode falar assim: pastor, mas a gente tem que amadurecer espiritualmente. Mas amadurecer espiritualmente não é a mesma coisa que esfriar espiritualmente. Ser maduro espiritualmente é uma coisa, ser frio espiritualmente ou morno é outra coisa. Então tem gente que acha que porque amadureceu, já não pode mais levantar a mão no culto. Porque, irmão, o teu irmão é lindo, ele é gostoso de ver, gente. Deixa o menino rodar. Alguém está comigo aqui? Diga aleluia. Irmão, quem já foi nesses cultos? Aí a gente aponta o dedo e fala lá: para que isso? Que exagero. Estava ouvindo um pastor falando o testemunho dele. Ele falou assim que ele foi numa igreja, e aí ele viu uma moça, e ela gritava, pastor Lodinéia, ela pulava, ela chorava, ela fazia um monte de coisa, e ele aqui no pensamento dele aqui, ó, que nem um cacique da igreja. Ele aqui, ó, para que isso? Na cabeça dele. Que exagero é esse? Não tem necessidade disso. Aí do nada a pastora que estava do lado dele olhou para ele e falou assim: não é lindo ver uma mulher depois de 20 anos de prostituição adorando a Deus? Aleluia! Aleluia! Sabe a intensidade que havia no coração dela? Sabe, querido, então eu estou aqui, sabe, não estou exortando a igreja, não, vocês são uma igreja avivada, eu sei disso, é uma recomendação. Não confunda maturidade com falta de intensidade. Todos os dias da nossa vida nós temos que estar intensos. Sabe, você tem que vir para um culto como esse, irmão, você não tem que vir aqui para ser cheio, você já tem que vir cheio, aleluia. Irmão, você tem que queimar lá dentro da tua casa, você tem que ter um altar de adoração. O problema é que a gente chega no culto, a gente quer que a coisa aconteça, sabe, pastor? E aí tem que, o louvor, eu falei para o pastor Alexandre: o time está bom, hein, pastor Alexandre? O time está afiado. Ele falou: pastor, é Deus. Eu falei: é Deus. O louvor maravilhoso, gente. Palavra, uma estrutura dessa, glória a Deus por isso. Mas isso não determina a nossa intensidade. Isso não determina o quanto intenso nós somos na presença de Deus.
Então o que Deus está falando do povo, falando para o quê? Para Laodiceia, vocês não são intensos, vocês, sabe, buscam um pouco, se saciam, daqui a pouco vocês recuam, vocês, sabe, vocês não têm aquela, sabe, irmão, como um leão que vai buscar uma presa. Eu não saio enquanto eu não vejo, eu não paro enquanto Deus não me abençoar, eu quero mais da presença de Deus na minha vida, aleluia, eu não vou deixar de buscar, irmãos, e quanto mais você passa, quanto tempo mais você passa buscando a Deus, mais você quer buscar a Deus, aleluia. Aquela canção, pastor Márcio, que a gente cantava, tudo que já provei de ti, só me aproximou de ti, aleluia, sabe, aí você foi, né, pastor Jorge, aqueles meninos rodando na igreja, e a gente olha aquilo ali, e fala, meu Deus do céu, e tem uns que criticam, para que aquilo, irmão? Intensidade. Intensidade, claro que eu não estou dizendo que ser intenso está relacionado apenas a atitudes externas. Amém? Não estou dizendo que porque você não chora, porque você não grita, porque você não é espiritual. Não, não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Intensidade é uma postura, mas quantos estão aqui comigo? Digam amém. Aleluia. Amém, amados? Então isso aqui tem que gerar um temor em nós, porque o inimigo vai lutar, né, pastor Alexandre? Para que nós sejamos crentes mornos, para que você não seja intenso, para que a sua vida não seja intensa. Eu me lembrei, irmãos, de quando Deus estava libertando os filhos de Israel, e Deus fala para Moisés, Moisés, vai até Faraó e fala para Faraó libertar o meu povo, para adorar a Deus, para me adorar. E olha a palavra de Faraó, primeira tentativa, Faraó queria negociar, eu libero, mas desde que vocês não vá tão longe. Essa tem sido a maneira com que o diabo tem seduzido os cristãos dos dias de hoje, Adri. Você pode ser crente, mas você não precisa ser fanático. Você pode ser crente, mas você não precisa ir na igreja todo dia. E aí nós acostumamos, porque hoje a mídia é uma bênção, a internet é uma bênção, sabe, querido? Pregação na internet é uma bênção, mas você não pode substituir. Você precisa congregar. Você precisa estar no lugar onde tem brasa acesa, aleluia. Onde tem gente acesa na presença. Alguém está aqui hoje, amado. Você precisa se reunir com gente maluca, que levanta a mão e dá glória a Deus. Isso, eu vou descer. Isso aquece tua fé, meu irmão. Isso te leva à intensidade. Então o diabo, sabe, olha o que o inimigo fala para Faraó, através da boca de Faraó. Pode ir, mas não vai muito longe. O diabo tem feito essa proposta para muitos crentes. Você não precisa se envolver tanto na obra, sabe, você vai ter muita dor, você vai ter muito sofrimento, você não precisa orar tanto, você não precisa jejuar tanto, irmão. Isso significa distração. Ele quer te distrair do teu foco, do teu alvo, Cristo Jesus, a esperança de glória em nós, aleluia. Rabachurianda labacaia. Aleluia. Eu sou chato nisso, né? Mas eu vou precisar falar que você fala de novo. Fala para o teu irmão assim, fala assim: não se importe com o equilíbrio. Porque nós queremos ser equilibrados, irmãos. A gente quer equilíbrio em tudo na vida, mas na presença de Deus não tem equilíbrio, irmão. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem, amados? Que equilíbrio, o que, querido? Eu quero queimar na presença de Deus. Eu quero ser intenso, aleluia. Sabe, não estou falando para você ser um doido, desequilibrado, sair na rua fazendo maluquices. Mas, querido, aí dentro tem um espírito que queima no teu coração, e Ele quer te impulsionar a viver coisas maravilhosas. Eu declaro isso na tua vida nessa noite. Você, irmão, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Rebalaba, surianda, labacaia. Que essa seja a nossa marca, que essa seja a marca dessa geração. Fome, sede na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas por que Laodiceia estava morna? Porque não havia intensidade. Mas havia também alguns motivos aqui interessantes. Posso compartilhar, pastor Alexandre? Posso falar? Amém?
que vai determinar algumas coisas. Por exemplo, primeiro motivo pela qual a igreja da Laodiceia estava fria. Fala assim comigo: religiosidade. Versículo 17, põe para mim por favor, irmãos. Versículo 17. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Uau! Deus desmascarando a igreja no sentido de que a verdadeira condição sua é essa. Eu preguei sábado para os nossos jovens, a gente está numa série de mensagens, firmes na rocha, e sábado eu ministrei, o tema da palavra foi imperfeitamente feliz. Porque eu mostrei para eles que mesmo imperfeitos, eles têm um Deus perfeito que ama eles, e que está disposto a fazer uma obra na vida deles. Aleluia, aleluia. E eles ficaram assim. Aí eu fiz uma pergunta: quem aqui sabe que tem defeito? Quem aqui sabe que tem defeito? Ninguém levanta a mão. Eu tenho defeito, irmão. Você tem, pastor Jorge? Obrigado, pastor Jorge. Você sabe que você tem defeito? Sabe? O que Deus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia? Deus está dizendo assim: você não está vendo direito. A sua percepção está errada. E aí eu usei Mateus capítulo 5, pastor Alexandre, quando Jesus fala das bem-aventuranças, pastor Marcos, e ele começa a falar: bem-aventurado. Olha como é que começa as bem-aventuranças. Vocês estão aqui comigo, gente? Estou sentindo a presença de Deus. Capítulo 5 começa dizendo assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia. Alguém podia dar um glória a Deus aqui hoje, amado? As bem-aventuranças começam a dizer, toda vez que você, sabe, reconhece o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira condição, você reconhece as suas mazelas, você reconhece, querido, que às vezes, que nem Martim Lutero falou: eu mergulhei o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Não sou eu que falei isso, foi Martim Lutero. E não é assim, irmãos. Não é assim. E a religiosidade, Adriano, ela impede a gente de enxergar o nosso verdadeiro estado, porque a religiosidade, ela mostra que é as suas obras, são os seus esforços, é o meu jejum, é a minha leitura, eu sou espiritual. Religiosidade faz isso, ela não permite que você reconheça quem verdadeiramente você é e a tua necessidade em Deus. Entra na meritocracia: eu estou onde estou porque eu sou capaz, eu estou onde estou porque eu consigo. Mas eu jejuo 40 dias por semana, não sei como é que você consegue isso. Mas eu leio a Bíblia 300 vezes por dia. Querido, não são essas coisas que determinam a tua espiritualidade. Elas são ferramentas, elas são, mas o final de tudo não é isso. Não é você se tornar um bibelô de igreja. O final de tudo é Cristo revelado na minha e na tua vida. É Cristo em nós. Então havia uma religiosidade e eles não conseguiam. Então, irmãos, sabe a pessoa que, irmãos, eu era, pastor Marcos, posso falar, pastor Jean? Eu era religioso. Eu fui liberto, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Eu contei, ninguém, fala um amém, irmão, para mim não ficar acanhado para mim. Quando eu cheguei lá na plenitude de vida, pastor Marcos, cheguei todo, irmãos, eu sempre gostei de decorar versículo da Bíblia. É algo que eu gosto de fazer. Eu tenho essa facilidade. E eu decorava, eu lia, decorava. Só que eu era chato. Eu era um cara chato, irmão. Eu melhorei um pouquinho. Eu perguntei para os jovens, falou: está melhor, pastor? Eu falei: obrigado. Pastora Karine, eles deram esse feedback para mim. Eles falaram assim: o senhor melhorou. Eu falei: obrigado, irmão. Deus abençoe. Mas eu era chato. Não podia haver uma roda de jovens, pastor, que eu chegava lá no meio. Que a doce balsâmica e soberana paz de Cristo esteja no vosso coração. Os jovens faziam assim, ó. Religiosão, pastor. Religiosão. Tudo que alguém ia falar para mim, eu citava 30 versículos para chegar e falar: a paz do Senhor. Até que um dia a profeta chegou para mim e falou assim, minha líder chegou para mim e falou assim: você sabia que você é religioso? E a religiosidade é que nem mau hálito, quem tem não sabe. Só quem está do lado percebe.
E ela chegou para mim e falou para mim assim: Adrian, você é religioso. E eu queria discutir a Bíblia com ela. Mas está escrito. Porque a religião se baseia no quê? No que está escrito. Mas a vida com Deus se baseia na revelação do que está escrito. Não sei se você pegou isso aqui hoje. Aleluia, aleluia. A religião se baseia no que está escrito, mas a revelação se baseia, mas a vida com Cristo se baseia no que Ele revela. Quando Pedro olha para Jesus, aleluia, ele diz assim: você não é um profeta, você não é João, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala: e eu também te digo que você não é Simão, não, você é Pedro. Aleluia. Quando você tem revelação de quem Jesus é, Ele mostra quem você é. Ele revela quem você é. E eu não sabia quem eu era. Então eu era religioso, eu me escondia. Irmãos, eu era legalista ao extremo. Está acabando. Aleluia. Eu era religioso, pastor Jorge. Sabe por quê? Porque eu baseava a minha vida em acertos e percas. Quando eu acertava, eu ficava grandão, pastor Marcos. Eita, irmão, tinha uns amigos que caminhavam comigo. Eles eram uma benção. A gente sabe como é que a gente ficava discutindo? Sabe qual era a discussão? Rapaz, você viu quanto glória eu ranquei da igreja hoje? Eu pregava. Irmão, você viu, eu preguei, você viu a igreja? Religioso, menino, claro, muito novo na fé, tinha que aprender muita coisa, mas religiosão. Então eu baseava a minha vida com Deus nisso, acertos e erros. Então quando eu jejuava, pastor, a semana eu ficava fortão. Agora vem Satanás, que eu te derrubo. Pode vir agora, que você vai ver, eu vou para o monte. Fizemos uma campanha de 40 dias no monte, quem já fez isso? Um dia chovendo, irmão, caindo tempestade, eu falei: não posso quebrar a campanha, eu vou para o monte. Foi eu mais um irmão. Não, deixa para lá, isso é outra história. Mas religioso, queria, sabe, querido, sabe, estar em evidência. Sabe, aí baseava a minha vida nisso, em acerto e erro. Quando eu acertava, eu estava bem. Quando eu errava, eu me abatia. Eu falava: nossa, eu não presto para nada. Eu não sou nada. Isso é religião. Se autoflagelando. E Cristo não nos chamou para a religião, Ele nos chamou para a graça, aleluia. Ele nos chamou para viver uma vida em liberdade na presença dEle. Porque eu descobri, irmão, que Deus não me ama pelo que eu faço de bom ou de errado. Se me ama, se eu errar, Ele continua me amando, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porém, porque agora Ele está fazendo uma obra na minha vida, o meu desejo é agradá-lo. O meu desejo é servi-lo. O meu desejo é amá-lo até o resto da minha vida, até o dia que Ele venha, porque isso é, querido, vida com Deus. E eu ficava pensando, eu falava assim: cara, como eu sou religioso. E Ele está dizendo aqui, ó: sou rico, tenho tudo. E o Senhor está dizendo: você não tem nada. E aí com relação ao pecado, irmão, olha que interessante. Você fala assim: não, mas eu sou uma bênção, pastor. Eu faço as coisas tudo certo. Aleluia, eu sou um cara bom, eu sou uma mulher boa, amém, glória a Deus. Por isso nós temos que fazer as coisas boas. Mas não é isso, querido. Porque o que coloca uma igreja em chamas é o Evangelho. Aleluia. É o Evangelho, querido. E o Evangelho, ele é boas novas. Mas para boa nova chegar, primeiro vem a má notícia. Qual é a má notícia? Você é pecador e você precisa ser salvo. Aleluia. Não sei se você entendeu. Amém? Não, pastor, mas tá bom. Como é que você age quando alguém cai, quando alguém peca? Qual é a atitude do teu coração? Isso determina se você é religioso ou não. Você se sente bem quando o irmão caiu, cara? Teu opositor, ele queria meu lugar na recepção. Ele queria meu lugar no louvor. Caiu porque é fraco. Caiu porque não aguenta. Sabe, eu não, eu vigio. Sabe, aí, irmãos, vamos pegar na Bíblia. Parábola do credor compassivo, Mateus 18. É Bíblia. O que acontece com o homem? Ele vem diante do Senhor. Quem está comigo, irmão? Estou sentindo fluir a palavra aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Dá um glória a Deus aqui hoje. Amém? Uma palavra, quando ele chega lá, não é isso, pastor? Ele chega para o Senhor e fala assim, ó. O Senhor fala assim: você tem uma dívida comigo. Irmãos, eu fui fazer os cálculos. Quanto esse cara devia para o Senhor? Quem lembra qual era a quantidade? Me ajuda aí, Mateus 18. Me ajuda aí. Quem acertar eu dou um copo d'água, brincadeira. Quem lembra da quantidade? Eu não lembro agora. Se eu não me engano era 100 denários. É isso? Me ajuda aí. E era uma grande dívida, irmão, uma grande dívida. Ele tinha uma dívida, era aqui 10 mil talentos, desculpa. Achei, 10 mil talentos. Era mais ou menos 60 milhões de dias de trabalho. Dá um glória aí, fala amém, irmão. Será que você está devendo? Imagina esse cara aqui, ó. Agora em dinheiro, olha quanto ele devia em dinheiro, irmão. Ele devia 2 bilhões 450 milhões ao rei. Essa era a dívida desse homem. Aí ele chega para o rei. O rei fala: você vai pagar a dívida, sua família vai pagar uma dívida geracional. Ninguém ia pagar. E ele chega para o rei, ele se ajoelha. E ele fala o que para o rei? Ser bondoso comigo, tem misericórdia de mim. Se ele parasse aí, pastor Marcos, estava bom. Mas ele não para, ele fala: e tudo eu te pagarei. Aí está a religiosidade. A religião, pastora Karina, quer dizer para mim e para você que você dá um jeito, que os seus esforços vão resolver a tua vida espiritual, que é a tua força que vai te levar a alcançar o teu objetivo. Se ele para aqui, está tudo certo, está tudo bom. O Senhor ia falar: irmãos, porque querido, aleluia. Só que quando ele sai dali, ele encontra um servo que devia para ele muito menos. O que ele faz? O que a Bíblia diz que ele faz? Ele agarra o servo e fala assim: paga o que você me deve. Então imagina, irmão, vamos pensar. Você tem uma dívida de R$1.000, alguém chega e fala assim para você: ó, essa dívida de R$1.000 está paga. Você vai ficar feliz? Vai ou não vai? Hã? Vai ficar feliz, né, pastor? Vai ficar contente. Ô, dívida de R$1.000, cara, legal, glória a Deus. Agora já pensou, você tem uma dívida de 100 mil e alguém chega e fala para você: você está perdoado. Não, peraí, irmão, tem que rolar um tapinha nas costas, um abracinho. Não, tem que rolar um abracinho, tem que rolar uma lagriminha dos olhos, um jantar, ô irmão, vou fazer um jantar lá em casa para você. Tem ou não tem? Por porção. Dívida grande, perdão grande. Agora imagina, o cara devia, Daniel, olha a dívida do cara. E aí ele encontra alguém que deve muito menos para ele, e ele toma essa atitude, e o rei fala: não, fiquei sabendo o que você fez, você vai ser preso, vai ser atormentado. Você conhece o texto da palavra de Deus. Agora o que me chama a atenção aqui, pastora Genesi, é o seguinte: por que ele não espalhou o evangelho? Porque ele nunca entendeu o evangelho. Porque ele nunca entendeu o evangelho. Porque o evangelho se trata disso. O evangelho se trata do perdão de Deus na minha vida. O evangelho se trata do tamanho da dívida que eu tinha e que agora eu não tenho mais, porque ele pagou o preço por mim. Aleluia! Oh, alguém está aqui, querido? O evangelho se trata de eu reconhecer a minha dívida e reconhecer que por mim mesmo, na minha força, na minha habilidade, eu não tinha como pagar, mas veio alguém, veio alguém, aleluia, e disse: eu vou pagar a tua dívida. Sabe o que mantém a gente aquecido? É a compreensão do tamanho do perdão de Deus na nossa vida. Isso te mantém em chamas. Isso te mantém em chamas, irmão. Porque quando você reconhece o tamanho do teu perdão, porque me parece, pastor Marcos, que algumas pessoas acham o seguinte, pastor Alexandre, que o perdão dele foi menor. O pastor Tiago escreveu até um livro. Então para ele teve que ser uns 15 litros de sangue, mas para mim 2 gotinhas estava boa.
Esse é o problema da religiosidade. Eu não preciso de tanto perdão assim. Não, querido, olha o tamanho da dívida que nós tínhamos. Querido, eu estar aqui nesse lugar, eu estar pregando aqui nessa noite, para mim é maravilhoso. Por quê? Não porque eu estou pregando, não porque eu estou ministrando, mas porque eu sei de onde Ele me tirou, aleluia. Eu sei o tamanho do perdão que Ele manifestou na minha vida. Eu sei do tamanho da graça que Ele manifestou na minha vida. Quando ninguém mais queria, quando ninguém mais acreditava, Ele disse: eu paguei o preço por você. Isso te mantém em chama, querido. Isso te mantém aceso. Quando você traz a memória do tamanho do perdão. Quantos aqui foram muito perdoados? Então eu tenho a notícia para te dar: quem muito é perdoado, muito ama. Você podia aplaudir o Senhor aqui hoje. Quem muito é perdoado, muito ama. Por que eu posso amar esse irmão aqui sem conhecer ele? Eu não te conheço, mas primeira vez, para dizer, cara bonito, elegante. Primeira vez que eu vejo esse irmão. Por que eu posso amar ele? Porque eu sei o tamanho do perdão de Deus na minha vida. Ele me amou, pastor, sem colocar condições, pastora Viviane. O pastor Tiago foi muito amado, ele era um drogado, um bandido. Então ele teve, claro, querido, a dívida era grande, mas é a mesma dívida que você tem. Mas a religião quer mostrar o quê? Que existem pecadinhos e pecadões, que alguns recebem mais, outros recebem menos. Não, nós recebemos o mesmo sangue. Pastora, me ajuda aqui, vamos tocar um negócio aqui. Alguém, vem aqui os músicos, vem aqui, sobe aqui, eu vou acabar já. O tamanho do perdão, o tamanho do amor. Quem você era sem Jesus, querido? Onde era para você estar sem Jesus hoje? Debaixo de 7 palmos, enterrado, sem salvação. Mas Ele te amou. O perdão dele na sua vida, querido. Isso mantém uma igreja em chamas, amado. Isso mantém a gente ativo. Isso mantém a gente olhando, dizendo o quê? Ei, meu irmão, Ele me perdoou, Ele me amou, aleluia. Que nem aqui a mulher que estava lá adorando, se jogada no chão. Quem muito é perdoado, muito ama. Você foi muito perdoado, aleluia. A sua dívida foi paga. Você pode levantar a mão e adorar aqui um pouquinho? Adora com a tua palavra, adora um pouquinho, adora um pouquinho, adora um pouquinho. Reba, surianda lá. Fala em línguas, se você quiser falar em línguas, aleluia, 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 aleluia. Ou se você ainda não entendeu o quanto você foi perdoado, você ainda não entendeu o Evangelho. Rebana, surianda lá, bacaia lá, xerere balabás. Aleluia. Deu 1.441.000.000. Uau. Quanto deu, pastor? Pus no chat GPT o versículo para ver quanto que ele devia. 1.441.600.000 reais. Não tem como pagar. O teu pecado não tem como você pagar. A tua, sabe, querido, a tua não dá. Ele pagou o preço por nós. Aleluia. 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 Oh, querido, que obra que Ele fez na nossa vida. Isso tem que manter a gente em chama. Toda vez que eu penso em desanimar, eu olho para trás. Toda vez que eu penso em desanimar, eu olho para trás. Por que eu olho para trás? Eu não estou olhando para voltar, eu estou olhando para ver o quanto Ele já fez na minha vida. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Olha para trás, querido, quanta coisa Deus já fez na tua vida. Quantos livramentos. Quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a tua vida. Porque Ele muito nos amou. Sabe quando você estiver querendo desanimar, querido? Fala, não vou desanimar não. Olha aqui o meu passado. Faz um memorial, irmão. Faz um memorial. Sabe o que é um memorial? Pega fotos. Coloca lá foto. Como é que é a trend que a galera estava fazendo esses dias, pastora Vivi? Primeiro eu começo, depois Deus inicia. Como é que é, pastora Karina? É isso? Meu Deus do céu, querido. Dá para tocar aquela lá que eu cantei? Nosso amigo Santo Espírito. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Estão comigo aqui nessa noite?
Fala pro teu irmão assim, fala assim pro teu irmão, não fica se gabando não, irmão. Você recebeu muito perdão na tua vida. Quem pode dar o glória aqui hoje? Uma igreja lavada e remida pelo sangue. Isso nos mantém, querido, igualmente. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso olhar para o Adrian, eu posso olhar para a pastora Genesi no olho dela, porque eu sei que o mesmo sangue que me salvou, te salvou. A mesma graça que me transforma está sobre a tua vida. Vamos, adore, querido. Arabacamana xerebalabassa arabacai. Riba xerebala suriala baixada arabacai. Riba sole cantara baixada arabacai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Ele está na casa, ele está na casa. Ele está na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não pode achar que você tinha uma dívida pequena. Sua dívida é grande. Sua dívida é grande. Você pode dizer aqui hoje, você pode levantar a tua mão e falar: Senhor, eu não mereço, mas a tua graça tocou a minha vida. Eu não sou, mas o Senhor é. Aleluia. Eu não posso. Você pode reafirmar a tua dependência na presença de Deus. Aleluia. Senta mais um minutinho. Pastora, tudo bem? Senta um pouquinho. Aleluia. Essa é a primeira atitude que fez Laodiceia se tornar morna, religiosidade. A segunda, o Senhor diz assim, no versículo, o Senhor vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Laodiceia era uma igreja que se acostumou a fazer igreja com Jesus do lado de fora. Pastor, essa palavra que a gente usa evangelisticamente, né? Eis que estou à porta e bato. Mas ele está falando isso aqui para a igreja. E Laodiceia é uma igreja que acostumou a fazer igreja sem o dono. Meu Deus. Irmãos, nós não podemos se acostumar. Se nós pegarmos boas canções, se nós pegarmos boas pregações, tudo isso é importante, tem o seu lugar. Mas se ele não estiver, não vale. Por isso eu disse, não é a luz. Não. Ele está. Se ele está, irmão, vamos embora. Se ele está, as coisas vão acontecer. Aleluia. Senhor, se o Senhor estiver conosco, se a tua presença estiver conosco, nós vamos para cima. O evangelista Billy Graham uma vez falou uma frase que marcou meu coração. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Ele falou assim: 99% das coisas que a igreja de Atos fazia, se ela tentasse fazer sem o Espírito Santo, ela nunca conseguiria fazer. E ele falou, 90% das coisas que a igreja está fazendo atualmente, ela nem precisa do Espírito Santo. Nós queremos Ele dentro. Nós queremos Ele conosco. Nós te queremos nos nossos cultos, Jesus. Nós te queremos nos nossos programas. Porque, sabe, virou uma mistura dentro da igreja. Hoje a pessoa está trocando palavra de Deus por técnicas humanas. Mas Ele está batendo a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou cear. Eu quero estar no meio da minha igreja. Eu quero estar no lugar mais alto, eu quero estar no destaque. Sabe, querido, e esse é o lugar de Cristo. Porque quando você vier para um culto, você tem que sair daqui apaixonado por Jesus. Se você entrar num culto e você não sair fascinado por Cristo, então você não participou de culto. E se você entrou aqui nessa noite, você tem que sair daqui dizendo: Jesus, eu te quero mais na minha vida. Você tem que sair fascinado.
Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Coloca para mim Filipenses 3, versículo 4, por favor, eu estou terminando. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Paulo está dizendo, tem muita coisa que eu podia confiar. Eu sou fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Versículo posterior, fui circuncidado. Aí ele fala, pula para mim por favor, irmãos, versículo 6. Eu era tão fanático que eu persegui a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Paulo está dizendo, eu era assim. Prossiga por favor, meu irmão. Obrigado. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, oh aleluia. Fala assim, levanta a tua mão, mas agora. Tudo era importante, tudo parecia, sabe, pastora Viviane, o status, a fama, a vanglória, a celebração do culto ao ego, tudo isso era legal, mas Paulo fala, mas agora, aleluia. Fala para o teu irmão, agora, irmão, agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor essas coisas. O meu maior valor é Ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abre a tua boca para glorificar o Senhor aqui hoje, irmão. Ele. Eu tenho que sair daqui fascinado. Eu tenho que sair daqui apaixonado. Eu tenho que sair daqui querendo mais. Alabaxurianda, alabacaia. Ele batendo na porta e do lado de fora, não, eu não quero isso, irmãos, eu não quero isso. E se a gente não tomar cuidado, pastora Viviane, a gente substitui o conhecimento de Cristo por outras coisas, pastor Marcos. A gente coloca coisas na frente, por exemplo, cultos e eventos, a gente pode substituir. A gente pode colocar por ministério. Tem muita gente que, não, mas eu estou fazendo a obra de Cristo. Você não foi chamado para fazer a obra de Cristo, você foi chamado para fazer a obra com Cristo, aleluia. É com Ele, não é sozinho. Cansado, sobrecarregado. Nós não podemos ser como Marta e Maria. Enquanto o mestre está na sala, Marta queria ficar na cozinha. Não, querido, eu quero estar onde Ele está. Oh, meu Deus. Ele está na casa, eu tenho que estar lá. Alguém está aqui hoje, amado? Alguém está aqui hoje, querido? Ele está na casa, então sai da cozinha e vai para os pés, aleluia. Sai do ativismo. Meu Deus, posso falar, pastor Alexandre? Que às vezes com Deus o menos é mais. Hein, pastor Marcos? Com Deus o menos é mais, pastor Marcos. O menos é mais, pastor. O menos é mais. Às vezes você está assim, ó, eu preciso fazer. Deus está dizendo, desacelera, porque na minha presença o que você não conquistou em um ano, você vai conquistar em um dia, aleluia, em um dia. Eu libero a palavra na tua vida, aquilo que você pelejou uma vida. Deus está dizendo, se você se colocar na minha presença, eu vou te entregar. Eu vou te entregar. Não substitua o conhecimento de Cristo na tua vida por nada. Por nada. Por nada. Ele está aqui nessa noite, queridos. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Como eu posso ser intenso? Primeira coisa que Paulo dá, primeira recomendação, ele fala, o apóstolo João, desculpa, primeira recomendação, pastora Viviane fala assim, compre de mim ouro, aleluia. Você quer ser intenso, sabe o que ele está dizendo para nós? Se você quiser ser intenso na minha presença, você precisa redefinir os seus valores. O que você acha que é riqueza, para mim não é. Sabe por que no céu tem rua de ouro? Que aquilo que a gente valoriza aqui é pisado lá.
que eu estou dizendo que você é rico, que eu estou dizendo que você tem a maior riqueza, que você é a pessoa rica. Você carrega o Espírito na tua vida, meu amor. Não sei se você está aqui comigo. Quem são as pessoas mais ricas? Quem são as pessoas mais ricas da terra? Quem são as pessoas mais ricas da terra, Nath? Sabe quem é a pessoa mais rica da terra? Não é o Bill Gates, não é o Elon Musk. A pessoa mais rica da terra é a irmã que está com o joelho dobrado, clamando diante de Deus de dia e de noite. Ela carrega a maior das riquezas. Redefina o seu valor de riqueza, querido. Você está correndo atrás de um monte de coisa que Deus disse para você não correr. Você está maluco atrás de um monte de coisa que Deus disse para você não ficar. Ele só está te pedindo uma coisa: aprenda a descansar na minha presença, aleluia. Deixa eu liberar essa palavra na tua vida. A tempestade que você controla, você vai dormir nela. Defina a riqueza. Você é rico. Fala pro teu irmão: você é rico, irmão. E eu não estou nem falando de dinheiro, hein? Alguém está aqui hoje. Alguém está aqui hoje. Não estou falando de dinheiro. Você é rico, irmão. Olha o que o Senhor está dizendo: compre de mim ouro. Você quer verdadeira riqueza? Eu vou te entregar. Isso aqui para mim é a verdadeira riqueza, irmão. Sabe por quê? Isso aqui o ladrão não rouba. Isso aqui a ferrugem não corrói. É glória de Deus, aleluia. Isso aqui o diabo não vai roubar de nós. A nossa comunhão. Nós vamos chegar no céu todo mundo para a glória de Deus, aleluia. Você é rico, meu irmão. Redefina a riqueza. Agora vamos nos colocar de pé. Redefina a riqueza. Fala teu irmão aí: você é rico demais, irmão, aleluia. Mas não é de coisa do mundo, pastor Alexandre, que nós somos ricos. Nós somos ricos da glória dele, aleluia. Nós somos ricos da presença, nós somos ricos do reino, a vós é dado conhecer os mistérios. A eles não, mas a vocês eu dou. Você fala em línguas, fala em línguas. E por último o Senhor fala: compre colírio. Ele fala: compre vestes brancas. Depois ele vai falar: pastor Marcos, compre colírio. Laodiceia era uma cidade evoluída. Eles tinham até oftalmologista lá. Mas o Senhor está dizendo: vocês não estão enxergando. Porque a verdadeira visão, querido, é ver o que o céu está mostrando. Tem gente olhando para a terra, tem gente olhando para o jornal, tem gente abrindo a noticiário e ficando desesperado. Mas quando João olha para ele, ele vê uma porta aberta no céu, aleluia. Irmão, não sei se você está aqui comigo, diga aleluia. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quando ele olha e o Senhor fala para ele, olha o que o Senhor fala para ele. O Senhor fala assim para ele: sobe para cá. Olha o que o Senhor está dizendo, e eu fecho aqui: sobe para cá e eu te mostrarei. Capítulo 4 de Apocalipse. Sabe o que Deus está dizendo? Pastor, você está olhando aqui, ó. Isso aqui é horizontal? Ou é vertical? Horizontal assim? Horizontal. Você está olhando na horizontal. E o Senhor está dizendo: é para olhar na vertical, aqui, ó. Você está olhando para a terra. Você está olhando para a bolsa de valores. Você está olhando para Dow Jones. Mas você não está em crise, meu querido. Você está em Cristo. Oh meu Deus, não sei se você recebe isso. A tua esperança não está na bolsa de valores. A tua esperança não está na tarifa do Trump. Sobe para cá e eu te mostrarei. E João vê uma porta aberta. É isso que Deus quer fazer. O Senhor está nos convidando hoje para subir. Você vai subir de nível na tua vida, meu querido. Você vai ver coisas que você não estava vendo. Deus está derramando colírio aqui hoje. Quem pode receber colírio nos olhos aqui hoje? Deixa o Senhor agora pingar o colírio celestial nos teus olhos. Deixa Ele mostrar para você coisas que você não estava vendo. Você não estava vendo um casamento abençoado, mas hoje Ele abre os teus olhos. Aleluia. Cara, como é bom te ver, cara.
Isso é uma bênção. O apóstolo Paulo vai falar para nós que ninguém mais nós devemos conhecer na carne. Está ouvindo isso, irmã? Você está me ouvindo, querido? Ninguém mais nós devemos conhecer na carne. O que Paulo está dizendo? Você não pode olhar mais para o teu irmão e ver carne. Agora você tem que ver a obra de Cristo na vida dele. Você ter olhos para enxergar. Isso aqui é vista. O que Deus coloca dentro de você é visão. Isso aqui é vista. Isso aqui engana, sim ou não, pastor Marcos? Isso engana, os olhos enganam, a vista engana. Mas a visão que Deus coloca no teu coração sempre vai te dar direção. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para adorar ao Senhor neste lugar. Começa a pedir colírio. Começa a falar: Senhor, eu quero ouro do Senhor. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, eu sei que estás neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Coloca a letra aqui para nós. Aleluia.